TV Câmara, Campinas. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Eu queria iniciar aqui a nossa reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Campinas. Dizer que nós estamos sendo gravados pela TV Câmara e o programa será depois transmitido na programação da TV. E eu queria, então, já iniciar a nossa reunião convidando o vereador Fernando Mendes, que é titular também da comissão, para integrar junto comigo aqui a mesa dos trabalhos. Vereador Fernando Mendes. Pode sentar aqui, fica à vontade. Nós temos, por diversas vezes aqui no âmbito da nossa comissão, tratado de temas relevantes relacionados à criança, adolescente e à juventude. Na verdade, nós agregamos no final do ano passado, através de uma resolução aqui da Câmara, o tema juventude também na comissão, já que recentemente nós tivemos no Brasil a aprovação de um Estatuto da Juventude e também diversas discussões relacionadas aos direitos da juventude, né? O olhar sobre a juventude também como um segmento da sociedade que é sujeito de direitos e que precisa, portanto, ter políticas públicas específicas e programas específicos. Então, nós temos tratado de diversos temas. Recentemente, discutimos muito aqui a questão do combate ao trabalho infantil e também a valorização do programa Jovem Aprendiz, as campanhas contra o abuso sexual relacionadas a crianças e adolescentes. São diversos temas que a gente tem procurado tratar no âmbito da comissão, tanto para levantar debates relevantes, como também para pensar no âmbito aqui da Câmara, por projetos de lei ou interlocução com o Poder Executivo, que é a Prefeitura, para que esses programas possam ser desenvolvidos pelo Poder Executivo, né? Então, no dia de hoje, nós vamos fazer o debate sobre um tema que preocupa muito toda a sociedade, que é a gravidez na adolescência, né? A antecipação, vamos dizer, a gravidez precoce, os números que são alarmantes no Brasil, e o impacto que isso tem no desenvolvimento dos adolescentes, dos jovens. E para isso nós estamos, então, eu queria convidar então para formar a mesa com a gente a doutora Fernanda Garayani de Castro Surita, que é professora do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenadora do Ambulatório de Pré-Natal de Adolescentes do CAISM. Doutora Fernanda. Queria também que compôs a mesa com a gente a Tânia Maria Marcucci, que é coordenadora da área da criança e do adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Muito obrigado, Tânia. E também o Carlos René Fernandes de Oliveira, que é secretário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Gostaria de anunciar também aqui, depois que fique também à vontade para participar com a gente do debate, a professora Érica Zambrano Tanaka, que é da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Eu gostaria, então, de combinar com o vereador aqui, Fernando. Eu vou passar a palavra um pouco para o Fernando, para que ele também possa fazer as suas considerações. Depois nós iríamos para a doutora, para que ela possa fazer a apresentação. Agradecer também a organização Patrulheiros, que recebeu o convite e que também mobilizou aí para que pudesse participar desse importante debate. Antes de passar então para o Fernando, dizer assim, essa questão é uma questão assim, muito importante que a gente discuta
Porque, além do impacto no desenvolvimento psicossocial, no desenvolvimento pleno, vamos dizer assim, das crianças, dos adolescentes, há números também que mostram problemas gravíssimos relacionados à saúde materna, né, os impactos que isso tem na própria saúde da adolescente que tem a gravidez precoce, e também um problema relacionado às dificuldades de desenvolvimento social, à perpetuação da pobreza, da miséria, o quanto isso dificulta, né, a superação dos graves problemas sociais que uma boa parte da população brasileira está localizada, né? É importante dizer isso porque os números são grandes no Brasil, em comparação, inclusive, com o resto do mundo, mas principalmente nos segmentos mais vulneráveis da sociedade, né? Onde há uma maior baixa escolaridade e onde há maiores dificuldades sociais. Então, isso acaba criando diversas dificuldades de superação dos graves problemas sociais e de grande desigualdade que nós temos no Brasil. Então, acho que eu queria muito ter a oportunidade de ouvir a doutora Fernanda, exatamente porque nós sabemos que ela lidera um grupo especializado no assunto, que debate o assunto e que pensa medidas, né, efetivas, né, para a superação dessas questões, né? Desde campanhas que são desenvolvidas e que precisam ser fortalecidas, direcionadas aos diversos públicos, né, de acesso também aos métodos anticoncepcionais, de incentivo a uma educação plena que leve em conta todas essas informações, acesso à informação, né, que é algo fundamental nesse assunto. Mas eu queria então passar a palavra para o vereador Fernando Mendes e depois a gente vai aos nossos convidados. Boa tarde a todos, boa tarde à juventude, boa tarde, vereador Gustavo, que sempre traz temas muito importantes aqui para essa comissão. Boa tarde à mesa, a doutora Fernanda, os demais componentes. Eu fiz muita questão de vir atarefado com outras demandas, mas eu fiz um esforço muito grande para estar aqui. Inclusive, eu convidei, ontem à noite, que eu me atentei para o tema, eu tentei trazer 12 moças de 17 anos, todas são mães. E todas estavam trabalhando e falaram, não posso ir. Mas nós fizemos contatos com elas, porque eu falei, é muito importante vocês conversarem. O Brasil hoje, ele perde apenas para países muçulmanos, que as jovens casam muito cedo. Nas Américas, o Brasil é recordista dessa situação. Eu queria não me estender, já deixar uma pergunta para a doutora. Nós sabemos que as mulheres, elas, quando engravidam, no trabalho, elas têm uma série de direitos. E uma estudante, quando ela engravida, ela tem algum direito? Ela só simplesmente perde o direito de estudar? Eu queria deixar essa pergunta porque me perguntaram isso e eu não soube responder. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fernando Mendes. Então, a gente passa agora para a exposição da doutora Fernanda. Bom, boa tarde, né, para essa plateia bonita, assim, estou me sentindo em casa, né, porque eu sou professora, né, então, assim, o que eu mais gosto é que tenho vocês aqui, né, então eu queria agradecer a oportunidade, né, da Câmara de Campinas, principalmente, né, ao vereador Gustavo, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, cumprimentar toda essa mesa, e eu fico contente, né, de ver a possibilidade de estar falando em mais lugares sobre isso. Eu sou professora, trabalho na universidade, eu tenho meus alunos lá, de vários níveis, eu tenho as minhas pacientes lá, né, as gestantes, as meninas que tiveram bebê, as mais velhas também, mas, assim, é sempre uma oportunidade da gente estar conversando com outros setores e estar tentando ampliar esse olhar. E eu fico muito contente aqui de ver várias garotas, garotos, né? Porque a preocupação tem que ser de todo mundo, né? Então, eu vou falar um pouquinho da gravidez na adolescência, mas eu já vou responder o doutor Fernando, né? Tem sim, né? Toda estudante, ela tem direito à licença como a trabalhadora. Ela
tem um período que ela fica em casa, que é um pouquinho menor, que é de 3 meses, mas ela também pode fazer os trabalhos de casa, em casa. Então, é um acordo que tem que ter com a escola. Ela tem esse direito de 3 meses, mas ela tem que fazer prova, ou ela tem que levar um trabalho. E a gente tem que combinar, dependendo da escola, vai mandar fazer tudo em casa, o outro vai falar, não, eu quero que você entregue um trabalho, ou você vai vir fazer depois, mas ela tem esse direito sim, né? E todos os assistentes sociais e todas as pessoas envolvidas, né? E eu falo mais do assistente social, que é quem é nosso maior parceiro no ambulatório. Se sair assistente social, fecha o ambulatório, né? Porque a parte médica é facinho, né? E então as meninas têm esse direito sim, tá? E tem que lutar por ele, né? Porque direitos é uma coisa que a gente tem que saber que tem e tem que lutar por eles, né? Para poder usufruir disso. Acho que eu vou ficar aqui mesmo, né, para falar. A gente está em pouca gente e eu queria que vocês ficassem à vontade, todos vocês, né, mas principalmente vocês, para interromper, tá? Eu tentei fazer uma aula não muito médica e mais algumas coisas que a gente vai falar já, né? Eu queria colocar primeiro que assim, né, a Organização das Nações Unidas, eles têm projetos. Você fala assim, ela veio falar de projeto das Nações Unidas. Não é. É porque a gente tem que tentar olhar para esses projetos e ver o que a gente pode se encaixar, porque eles não são pensados à toa, eles são feitos para melhorar alguma coisa. E eles têm um projeto que, para 2030, algumas coisas melhorem. E esses são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e eu queria chamar a atenção desses que estão com bolinhas, tá? Que tem diretamente a ver com o que eu trabalho e com o que a gente está falando aqui. Então, saúde de qualidade, o que é isso? Que todo mundo tenha acesso à saúde e que todo mundo possa ter saúde. É tipo um sonho? A gente tem que ter um sonho. Se a gente não sonhar, já vai tudo para baixo. Eu sou super otimista, porque eu acho que tem que ser assim, né? Educação de qualidade, porque a partir do momento que você tem saúde, você almeja mais coisas, e a hora que você almeja mais coisas, você tem que se educar. Tá? Igualdade de gênero, e por isso que eu falei que eu fico contente de estar todo mundo aqui, tá? Então, a gente está numa mesa que tem uma igualdade de gênero, e isso é um avanço, tá? Quando eu entrei na faculdade, não era assim, tá? Então, a igualdade de gênero e a redução das desigualdades de uma forma geral, porque a gente vive num mundo com muita desigualdade. Então, é lógico, tem outros objetivos, da coisa de energia, da poluição, mas isso não é a minha área de trabalho, certo? Eu reciclo o meu lixo, mas não é a minha área de trabalho, é disso que eu vim falar com vocês. Então, a gente tem essas agendas, que é uma tentativa de pensar um mundo melhor para todo mundo. Porque se todo mundo estiver bem, o mundo vai ser melhor para todo mundo. Então, é uma coisa um pouco utópica, mas eu acho que é um pouco utópica, e a gente tem que ter esse olhar. Tá? Algumas definições, né? Então, a gente tem várias definições. E o vereador Gustavo já falou, né? Tem agora a Comissão da Juventude e tudo. E tem várias definições. A gente vai falar de adolescência usando essa definição da Organização Mundial de Saúde, que é de 10 a 19 anos. Existe o conceito de juventude que vai até 24 anos, mas muitas vezes, assim, tudo que você faz para o adolescente, você não consegue estender para todas essas pessoas, embora cada vez mais as pessoas estejam amadurecendo um pouquinho mais tarde. Isso é coisa de gente velha falar, né? Mas a gente tem esse olhar, tá? Então, e esses critérios são cronológicos e eles não avaliam a característica individual de cada um. Eu posso ter uma menina de 18 anos que é super madura, assim como eu posso ter uma de 15 super madura, e posso ter uma de 20 que não é. Então, o cronológico é uma forma de você dividir as águas, mas talvez não seja ideal, mas é o que a gente tem para tentar todo mundo falar a mesma coisa, quando eu falo de estatística, essas coisas assim. E isso, né, é importante porque eu tenho que falar quanto que eu tenho de adolescente. A gente nunca teve tanto adolescente no mundo, tá? Então, é o poder de uma grande, a gente chama coorte, uma população de adolescentes muito grande, como nunca teve no mundo. E a gente não fala, e agora? E agora vocês que estão com o poder mesmo, né? Então, é o poder da geração de vocês. E por isso que a geração de vocês tem que estar bem, tá? Então, a gente tem esses números, né, de 51 milhões entre 10 e 24 anos, mas como eu tenho muito adolescente, eu também tenho muitos adolescentes ficando grávidas e tendo filhos, tá?
Então, vocês estão vendo aí, né? A gente tem de partos por ano, né, em torno de 16 milhões no ano. E o que chama atenção são as abaixo de 15 anos. Porque, de repente, você fala assim, não, mas ela já tem 18, ela já tem 17. Mas quando você pega uma menina de 12 anos tendo um filho, você fala, aí eu não tenho dúvida que é uma gestação precoce e isso vai ter uma interferência na vida dela de uma forma maior, tá? E é a principal causa de morte em meninas abaixo de 15 anos. Então, as meninas, elas não vão morrer lá de pneumonia, não, elas morrem de problemas relacionados ao parto, tá? Ai, mas porque ela não estava preparada, o organismo, não é só isso, tá? Isso é uma coisa, a questão médica é uma, mas são gravidezes que muitas vezes não são desejadas, demoram para procurar o médico, demora para fazer o pré-natal, demora para ter muitas vezes ela não tem uma rede de apoio para contar e ela se vê sozinha no momento mais difícil, pode estar sofrendo situações de violência, então a gente tem que olhar para isso, tá? Então, mais uma vez, o número de partos aí no mundo, tá? E lembrar que muitas delas têm sexo sob coerção, tá? Então, não é uma coisa que a sexualidade existe na adolescência, a gente tem que ver isso, mas muitas vezes não é o desejo dessa menina, tá? E o parceiro delas nem sempre é da mesma idade. É uma pessoa mais velha, com o dobro da idade, com 3 vezes a idade. E isso acaba tendo uma configuração bem complicada de relações de poder, né? E de relação sexual sob coerção. E dependendo de onde ela mora, é a chance dela ficar grávida durante a adolescência. Se ela morar no Japão, a chance dela ter uma gravidez na adolescência é muito baixa. Se ela morar em países da África, principalmente da África subsaariana, que é mais complicada a situação, ela tem mais da metade das meninas vão ficar grávidas durante a adolescência, tá? Então, é uma questão de desigualdade e é uma questão de gênero, tá? Que só as meninas ficam grávidas, né? Então, eu falo que a maior questão de gênero é a mortalidade materna, porque só as mulheres morrem de ficar grávidas, né? Então, é assim, a gravidez também, né? Então, e elas também praticam muitos abortos inseguros, que é uma outra condição de risco para a vida dessas meninas, tá? Aqui um mapa, né, da gravidez da adolescência no mundo, né? Metade de todos os partos em adolescentes acontecem em 5 países, tá? Então, vocês veem, a maioria dos países estão na África, depois eu tenho 2 porque pega Índia e Bangladesh, e depois eu tenho na Europa, na América, Brasil e Estados Unidos, tá? O único país que não tem altas taxas de mortalidade materna, e mortalidade materna é a morte da mulher por causa da gravidez, tá? Gravidez, parto ou puerpério. É os Estados Unidos. Os outros, inclusive o Brasil, têm taxas de mortalidade materna alta. Então, as meninas jovens engravidam nos países que têm altas taxas de mortalidade materna. Então, o risco dessa menina morrer na gravidez é maior, tá bom? Então, isso daí é um mapa da desigualdade, tá bom? E a gente tem que olhar para ele. E aí, né, a gente acaba vendo várias notícias, né, do governo, do Estado, falar, a taxa de gravidez está caindo no Brasil, está caindo 17%, está caindo no Estado. Só que, assim, a taxa de fecundidade no país inteiro está caindo. Só que nas adolescentes, apesar de está caindo menos do que nos outros grupos. Então, proporcionalmente, as pessoas mais novas estão engravidando mais, tá? E chamando a atenção, né, nesse último, deixa eu ver se eu consigo, aqui não tem um apontador, acho que até tinha, nesse último azul aqui, né, da ONU, mostrando que os grupos de maior vulnerabilidade que engravidam mais, tá? A Organização Mundial de Saúde, aquele azul que tem a flecha, mostra dados de 15 a 19 anos, tá? E esse gráfico aqui embaixo do mundo é muito legal, porque é um site que tem lá, você vai clicando cada país e ele aparece quanto que tem de gravidez na adolescência. O Brasil, que está clicado em azul, está ali no meio. Ele não está nem no canto de cá, que tem altas taxas, que são os países africanos, nem no canto de lá, que são os países nórdicos, que são as taxas mais baixas. Está no meio. Mas está bom? Não está. Porque a nossa taxa ainda é muito alta. Está reduzindo? Tá. Mas a gente tem que ficar confortável e achar que está bom? Não está.
tá? Não tá, porque a gente tem muita mortalidade materna nesse grupo. E aí eu pus aquela flechinha vermelha para mostrar que as estatísticas são de 15 a 19 anos, tá? E quem que está faltando? Quem está faltando são as mais jovens, que são as mais vulneráveis, que são as que mais morrem, tá? Então, aí esse dado é bem recente, é do ano passado. O Brasil tem a maior taxa da América Latina, que eles chamam, né, Cone Sul, de meninas abaixo de 15 anos que engravidam. Tá? Então, comparado com outros países, e ali tem um manualzinho que é bem interessante, né, para quem for gestor, quem trabalhar com isso, para a gente ver. Então, a taxa de partos nas meninas mais jovens aqui no Brasil, ela é bem grande, tá? E isso, com certeza, vai impactar mais ainda a vida dessas meninas. Tem um outro artigo, não é um artigo, é um material que é disponível, aberto na internet também, que chama Mundos Distantes. E isso aborda várias coisas, tá? E mostra também, né, além daquele lá que mostrou que a gente tem muitas meninas abaixo de 15 anos, mostra aí no mundo inteiro, mas mostra uma relação de riqueza e pobreza. É até ruim falar riqueza e pobreza, fiquei pensando um termo melhor para usar, mas é bem isso mesmo. As pessoas nas classes sociais mais pobres, elas têm um risco maior de gravidez na adolescência, assim como as meninas da zona rural. E aí a gente pensa, será que é só por conta da educação, por conta de hábitos, o que está acontecendo, né? Mas é isso que aparece nesses dois gráficos. E aí, né, a gente tem que a gravidez na adolescência, ela acaba trazendo repercussões diferentes nas diferentes sociedades, mas na nossa sociedade a gente acaba vendo que essas meninas que engravidam, elas têm menos acesso a melhores condições de vida, tá? E ela acaba virando uma adulta antes da hora. A menina tem 13 anos, tem o nenê, ela tem que cuidar do nenê, ela tem que não sei o quê, e muitas vezes ela é casada com um menino de 15 anos, que também tem que cuidar do nenê, e é complicado. E mais complicado se ela for casada com um cara de 30, que tem uma filha da idade dela e ela tem que cuidar da filha dele, do nenê, não sei o quê. Então, é uma questão de gênero, social, cultural, de muita vulnerabilidade e que mostra todo tipo de inequidade desse poder desigual. Tá? Então, o que a gente precisa? E quando fala da igualdade de gênero nos objetivos, fala que a gente tem que empoderar as meninas e as mulheres, porque pelo menos essa questão a gente vai ter que tentar trabalhar, tá? Dessa questão de gênero, porque só ela fica grávida, só ela morre no parto, tá? E é quem mais sofre as consequências disso. Com relação aos aspectos médicos, e eu sou médica, eu sou ginecologista, eu podia passar o dia aqui, né? Eu gosto da aula, ia passar o dia aqui dando aula para vocês dessas coisas, mas eu não vou fazer isso, tá? Até falei para elas, eu cortei todos os slides médicos, porque, assim, mas só para ter uma ideia, condições que são mais relacionadas com a gravidez da adolescência. E a gente tem, né, a morbidade materna, qualquer tipo de morbidade é maior, vamos estar até um trabalho disso, mas a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia é um problema de pressão alta que dá na gravidez, tá? E é a principal causa de morte materna no Brasil, em todas as mulheres. E ela acomete mais as meninas mais jovens, porque acomete mais quando é a primeira gravidez, quando começa o pré-natal mais tarde. E as meninas mais novas, elas estão nessa condição, tá? E outra coisa, a anemia. A Mayra aqui, ó, ela fez um trabalho de anemia. A gente viu aqui no pré-natal, quase metade das nossas adolescentes tinham uma anemia importante que precisava de tratamento, e aí ela tinha uma gravidez em cima, e aí isso espoliava mais, então acaba trazendo um risco para ela e para a gravidez. E isso leva aos bebês não crescerem, terem partos antes da hora, o nenê precisar ficar internado, ao vínculo dela com o bebê ser mais difícil por causa da prematuridade. Depois tem a pediatra aqui para falar disso. E assim, né? E além desses aspectos médicos, a gente tem que falar de outras coisas, né? A importância dos acompanhantes. Quem são os acompanhantes? Eu coloquei acompanhantes, mas devia ter colocado rede de apoio. A importância desse grupo de gestantes ter uma rede de apoio. Toda gestante precisa ter uma rede de apoio, toda gestante devia estar com um acompanhante no parto, mas elas mais do que qualquer uma, porque elas estão muito
no começo, muitas vezes, se elas não estiverem preparadas, elas vão estar muito assustadas com o que acontece. E tanto os acompanhantes como a equipe de atendimento tem que estar preparada e motivada para atender essas meninas. Mas com tudo isso que eu falei, elas que têm mais taxa de parto vaginal, elas que amamentam mais, tá? Então, é assim, é um grupo muito vulnerável, mas se esse grupo for acolhido e tratado, ele vai ter resultados bons da parte materna e perinatal, apesar do risco. Então, é um grupo que, não é por isso que vai sair engravidando, porque não vai sair amamentando, né? Não. Mas, assim, se a gente conseguir dar o apoio para elas, elas vão ficar melhor, tá? Elas vão ir bem, tá bom? Então, lembrar que a maioria das consequências médicas, elas não são só de problema. Por que ela tem anemia? Porque ela tinha uma alimentação ruim, porque ela está em fase de crescimento. Por que ela tem pré-eclâmpsia? Porque ela começou pré-natal tarde e eu não consegui fazer o diagnóstico cedo de um problema de pressão que ela tinha. Então, eu tenho problemas médicos, mas que estão ligados a vários problemas psicossociais que acompanham a gravidez na adolescência. Tá bom? Eu coloquei um trabalho aqui, que eu acho que ele é importante, porque é um trabalho muito grande, feito numa rede de vigilância de mortalidade materna no Brasil. Não é só de adolescentes, mas esse é um pedaço que pegou as adolescentes. Então, só para contar, eram mais de 80 mil partos que foram vistos, com mais de 9 mil casos de morbidade materna grave, casos muito graves, tá? E aí, dentro desse trabalho, eu peguei a partinha de adolescentes, porque eu era desse grupo aí, e a gente foi estudar quem eram essas meninas. Então, a maior proporção no Brasil, elas eram não brancas, tinham baixa escolaridade, não tinham companheiro, elas tinham baixo peso, elas tinham desnutrição, tá? E uma grande parte delas já não era a primeira gravidez, era a segunda, tá? Elas demoravam mais para procurar qualquer tipo de assistência, ou porque elas demoravam, ou porque o médico achava que ela não está tão ruim, acho que é meio frescura dela, não valoriza, tá? E a gente teve das 140 mortes maternas que teve nesse grupo, 15, quase 16% foi de adolescentes. Foi o grupo que mais morreu. E o grupo que mais morreu foram as mais jovens, entre 10 e 14 anos, tá bom? Para cada 2,3 casos graves, que a gente chama near miss, eu tive uma morte entre meninas de 10 a 14 anos. E isso é assustador, tá? E a gente está falando de gravidez, né? E as pessoas engravidam por quê? Porque elas começam a vida sexual, certo? Por coerção ou por desejo, começam. E a gente tem que falar de educação sexual, tá? E educação sexual não aumenta o risco de gravidez. Muito pelo contrário, isso já tem trabalhos da OMS, de vários lugares, que não estimula a atividade sexual. Na verdade, é o contrário, ela protege das complicações, que são as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez não desejada. E aí, a gente vai falar um pouquinho dos métodos contraceptivos. E a gente tem um monte de métodos contraceptivos. Alguns vocês já devem ter ouvido falar, conversa-se ou não, existem muitos, né? E, além dos métodos contraceptivos usuais, a gente tem a contracepção de emergência. Alguém tem ideia se as adolescentes têm algum método que não pode usar? Adolescente pode usar DIU, por exemplo? O que vocês acham? Adolescente pode usar preservativo? Bom, então, assim, o que eu vou falar para vocês é que a gente tem que terminar com alguns tabus. A adolescente pode usar todos os métodos, desde que eles sejam reversíveis. Todos os métodos. A adolescente pode, sim, usar DIU, tá? E os mais indicados são exatamente os métodos de longa duração. E quem são os métodos de longa duração? São os implantes, eu vou falar um pouquinho para vocês, e os DIUs,
tá? Existia um tabu de que adolescente não podia usar DIU, que mulher que nunca tinha tido filho não podia usar DIU, e existem vários consensos em ginecologia e obstetrícia que não só pode, como eles são os melhores métodos contraceptivos. Mas isso eu estou falando para vocês, mas eu tenho que falar para meus colegas também, que morrem de medo de colocar DIU, ou às vezes não sabem, não foram treinados para colocar. E aí, outro dia mesmo, uma menina no grupo de adolescentes falou assim, não, eu não posso usar DIU, né, porque eu não tenho 18 anos. A menina já foi lá, já teve filho, já está lá fazendo contracepção, e o médico falou para ela que ela não podia usar DIU. Pode, tá? E é um método indicado e está entre os mais bem indicados. Então, da onde que saem esses consensos sobre contracepção? Esses consensos, assim, é um monte de opinião de especialistas, não é a minha opinião, eu não sou especialista em contracepção, mas existem edições e edições que passam pela Organização Mundial de Saúde, comissões de especialistas e que falam de elegibilidade de métodos, tá? E para as adolescentes, os melhores são os de longa duração. Por que não é a pílula? Porque a pílula esquece. Aí briga com o namorado, fica com raiva, não vou tomar a pílula, não sei o quê. Aí volta com o namorado, volta a tomar a pílula. E aí não é, acaba sendo um uso inadequado. Ou então porque esquece, porque as pessoas, é duro tomar, né? Se você tem uma doença crônica, pressão alta, se eu não tomar o remédio, eu morro. Então eu sei que eu tenho que tomar. Mesmo assim, é difícil a gente tomar um remédio todo dia. E por isso que os métodos de longa duração são os mais indicados. Então lá em cima tem um DIU, e aqui é um implante, que é uma coisinha que coloca aqui no braço. Esse daí, ainda a gente não tem disponível na rede pública, tá? Nem lá na Unicamp a gente tem esse método. Mas eu sou otimista, eu acho que logo vai ter, tá bom? Uma hora a gente vai ter isso daí. E lembrar que além de usar um método efetivo para prevenir a gravidez, a gente tem que prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. E por isso que para os adolescentes a gente sempre pede para usar o quê? Dupla proteção. Então, usa um método contraceptivo para proteger da gravidez, plus a camisinha. Pode falar. O implante, 3 anos. 3 anos. E o DIU de cobre dura até 10 anos. E o DIU de hormônio, né, ele dura 5 anos. Tem trabalhos agora tentando passar para 7, tá? Então, os DIUs, no mínimo 5 anos. E o implante, 3 anos, tá bom? E lembrar que tem que usar junto com preservativo. E se for tomar pílula, é junto com preservativo. O Brasil é um dos países que mais usa pílula. Porque é fácil, acho que para o ginecologista. Porque colocar o DIU é tão fácil também, você coloca uma vez, depois fica lá 5 anos, né? Então, na verdade, são questões culturais que precisam mudar também, tá? A gente também, os médicos também têm questões culturais que precisam mudar, tá? Todo mundo tem. E se tudo der errado, o que pode ser usado? Contracepção de emergência. O que é isso? Teve uma relação desprotegida, existe uma contracepção de emergência, que quanto mais cedo for tomada, mais eficaz ela é, tá? Então, se você usar até 72 horas, ela é mais eficaz. E aí tem uma coisa, posso dar uma receita por antecedência? Quando você é uma adolescente, veio no meu ambulatório e fala, ai, não sei. Aí eu tento te orientar um método de longa duração. Ai, mas não sei. Aí um dia você me liga. Ai, tive uma relação desprotegida e estou com medo de estar grávida, tá? Tudo bem. Aí eu vou prescrever e vou tentar convencer você a usar um método regular. Mas o que acontece? Se ela me procura com antecedência, eu posso dar uma receita, se ela precisar tomar, porque eu sei que quanto mais cedo ela tomar é melhor. Então, a gente pode sim, o médico pode fornecer receitas por antecedência dessa contracepção de emergência. E tem vários trabalhos já falando que não é porque você dá contracepção de emergência que você não vai usar preservativo, porque quem está preocupado, está preocupado. O problema é quem não está. Quem não está preocupado. Aí, quando vê, já aconteceu, não sei o quê, passou do tempo. Quem está preocupado é super preocupado. Usa o método direito, usa o preservativo e ainda quer usar a contracepção de emergência. Não precisa, você está com o método, você usou, não precisa, tá? Então, mas a gente tem que dar as várias opções. Porque os adolescentes, né, estou falando, vocês vão ficar bravos, mas assim, aquele pensamento, ai, não, comigo não vai acontecer, ai, briguei, não vou voltar com ele, ai, não vou voltar com ela. E é assim, e a responsabilidade é dos dois, tá? Sempre.
Aqui, a gente vai falar um pouco, né, de contracepção no puerpério. Para vocês verem, essa questão do DIU é um tabu não só para os médicos, mas para os pacientes também. A gente fez um trabalho de contracepção e lá que a gente quer colocar DIU, a gente conseguia colocar em 17% das meninas após o parto, porque lá eu só faço gravidez e pós-parto. Eu não faço um ambulatório de contracepção geral, tá? Então, eu só atendo gestantes e meninas que já tiveram filho. Aí a gente fez um super trabalho lá e a gente conseguiu aumentar de 17% para 37% o uso de DIU. Então, elas estão com um método efetivo que vai durar no mínimo 5 anos e que a hora que tira, a chance de engravidar volta. Então, ele é reversível e isso que é o legal dele. Então, só para falar, para tirar esse medo do DIU, mostrar o quanto que a gente usa. E aí, a gente tem também, né, uma questão que a gente tem que conversar aqui, que é a repetição. É aquela menina que teve o primeiro filho, e geralmente ela teve esse primeiro filho muito cedo, e vai ter o segundo filho ainda adolescente. Eles falam, nossa, né? Ah, essa não tem mais risco, porque ela já teve um. Não, essa é a que tem mais risco, porque a corrente arrebenta, por isso que eu coloquei no elo mais fraco, tá? Essa menina que já teve um filho, muitas vezes ela parou de estudar, ela não tem a rede de apoio, ela, assim, os sonhos dela ficaram mais curtos. E ela fala, agora eu vou ficar nessa vida, então eu vou ter outro filho, não vou me preocupar com a contracepção. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para quem teve um filho na gravidez, tem que ter um olhar a mais, não é a menos. Falar, não, ela já tem experiência, já sabe cuidar do neném. Não é isso, é bem ao contrário, tá? Porque elas acabam tendo menor tempo de estudo, elas começam a ter a relação mais cedo. A média de início de relação sexual nesse grupo foi abaixo de 13 anos, tá? E aí, a maioria teve o primeiro parto abaixo de 15, aquelas que não entram na estatística, tá? E aí ela tá repetindo a gravidez ainda na adolescência, né? E elas estão associadas com maior uso de drogas, menor autoestima e, né, e risco de uma outra gestação não planejada. Só voltar, voltar aqui, como o Gustavo, que me antecedeu aqui, falou, é a questão da vulnerabilidade nesse grupo, tá? E aí, o que a gente precisa? Ter espaços específicos para adolescentes. Aí fala, mas lá na Unicamp é fácil, né? Porque lá é grande, não sei o quê. O que aconteceu? Quando pensaram em fazer o serviço de adolescentes, não tem um prédio, não tem uma sala, não tem nada. A única coisa que a gente fez, a gente juntou todo mundo num dia. Nesse dia, vamos combinar de virem as adolescentes. E isso a gente pode fazer em qualquer unidade básica. Falar, não, terça-feira à tarde, vão marcar todo mundo que é adolescente. Por quê? Porque não tem o preconceito. Porque aquela mais velha fala assim, nossa, hein, você já está grávida? Aí a adolescente podia falar para ela, nossa, você é tão velha, grávida, mas a adolescente não fala. E ela acaba tendo esse preconceito até do próprio grupo de gestantes, tá? E se você põe elas todas juntas, é muito legal, porque as dúvidas delas são as mesmas, a dúvida com a escola é a mesma, a dúvida com o trabalho, a minha escola deu um trabalho horrível, a minha não, então vamos falar com a assistente social para a sua escola, conversar com a escola dela, sei lá, conversa-se, tá? E isso é muito importante, a gente tem que conversar, tá? E assegurar os direitos, tá? Os direitos de saúde, os direitos reprodutivos, os direitos das formas mais amplas que a gente tem. E uma coisa que a gente tem que conversar muito, e não é só com as adolescentes, sempre o pré-natal é uma situação muito boa para conversar, são as questões de violência. Porque a grávida que vem no pré-natal acaba tendo um vínculo com o médico, com a equipe, com a enfermeira, com quem está atendendo, muito grande, porque vem toda hora, né? Sempre aquela mesma turma. Então, a chance de você conseguir abordar as questões de violência é muito mais fácil. Porque ninguém chega e fala, eu sofro violência. Não. Isso é uma coisa muito difícil da pessoa colocar. E a hora que ela vai se sentindo à vontade com um grupo de profissionais, ela consegue pensar em colocar isso daí. Então, precisa ter um espaço para elas. Eu falo que é fazer uma bolha, né? Então, tem a sala de espera, a gente senta com elas na sala de espera, a gente conversa com elas lá, tem que ter um espaço para elas. Porque se eu colocar a adolescente junto com um monte de gestante mais velha, ela vai ficar, muda calada. Tá? Se ela precisa pedir contracepção junto com um monte de mulheres mais velhas, ela vai falar, o que você veio fazer aqui? Não, eu vim ver uma pinta que eu tenho. Não vai conversar. E quanto mais as pessoas conversam, melhor é. O médico tem que respeitar toda a parte ética da consulta. O sigilo,
a autonomia, a privacidade, a confidencialidade. Eu só tenho que chamar alguém se eu vejo que essa pessoa está numa condição de muito risco. Aí eu posso romper o meu sigilo médico por conta disso, tá? E aí a gente chama de autonomia mediada. Mas eu vou tentar fazer isso vendo com a minha equipe, vendo com algumas pessoas que podem me ajudar se eu devo ou não fazer isso, muitas vezes depois de uma avaliação psicológica, tá bom? Para a gente conversar sobre isso. E o que é o mais importante é a gente fazer uma assistência multidisciplinar, porque o problema não é médico, não é. O pré-natal talvez seja uma oportunidade dela procurar o serviço de saúde. Tá? O ideal é que fosse antes, né? Que ela fosse procurar para contracepção, tudo. Mas se já ferveu o leite, né? Se já aconteceu dela estar grávida, o atendimento médico muitas vezes é um motivo, mas lá dentro eu vou ter outros profissionais que são fundamentais e cada um tem um olhar. E quanto mais a gente juntar esse quebra-cabeça, mais bem atendida vai ser. Às vezes o médico é mais ou menos, mas a enfermeira é muito boa. A enfermeira é mais ou menos, mas a nutricionista é boa. A nutricionista é mais ou menos, mas a assistente social é muito boa. E alguém vai conseguir acolher da melhor forma. Mas não tem todo mundo. Mas não tem. Se for a dentista muito boa do posto e for legal e conversar, façam. A gente tem que tentar juntar gente motivada para acolher, para estabelecer os vínculos, né? E estimular a participação de quem for rede de apoio dessas meninas, tá? Então, aqui, isso que eu estou falando, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, que o atendimento médico vai chegar lá, vai medir a pressão, vai medir a barriga, vai marcar o retorno, vai pedir os exames, não vai conversar com a paciente, tá? Eu preciso da equipe, tá? Esse aqui, eu até falar que é um dos grupos que a gente faz lá, mas eu queria falar desse grupo aberto que a gente faz, que é justamente, ou a gente vai na sala de espera, ou põe todo mundo na sala, e da onde surgiu isso? Surgiu que a gente precisava, em vez de elas ficarem lá assistindo televisão, passando lá, sei lá, qualquer coisa na sala de espera, vamos aproveitar o tempo que temos juntos, e eu acho que é bem isso, por isso que eu quero que vocês, que nem, como você chama? Que nem a Karen, que nem a Karen, perguntem, porque a gente tem que aproveitar os tempos, o tempo que a gente tem junto para conversar e para trocar ideia. E a gente faz isso com as nossas pacientes, né? A Érica, a Mari, a gente senta lá e conversa. Tem dia que vem parceiro, tem dia que vem mãe, tem dia que são só as meninas, tem dia que, né, aqui embaixo que a gente faz ginástica na salinha pequena, não é que tem uma sala de ginástica, não, pega a cadeira, faz agachamento na cadeira, faz trabalho com o pé para desinchar, tá? E aí tem as campanhas lá dentro do CAISM, de aleitamento, tudo, e a gente tenta trabalhar a questão de violência, de droga, nem sempre é tranquilo trabalhar no grupo, e às vezes você vê que entra no grupo pensando que você vai falar, da dor do parto, não, daí a pessoa tem uma questão muito pessoal, complicada, aí você identifica, dá uma conduzida no grupo meio de um jeito mais light, aí eu falo para assistente social, estou precisando de você, esse caso parece que tem uma violência, você não quer atender separado e tentar detectar. Então, assim, e trabalhar sempre direitos humanos, porque às vezes as coisas mais básicas, as pessoas acham que não tem direito. Uma vez teve uma coisa que me chocou muito, uma gestante falando que se ela podia sentar no banco de gestante do ônibus, porque uma mulher falou para ela que ela era muito nova e que aquele banco de gestante não era para ela. Então, você vê, é uma mulher falando para uma menina grávida uma coisa, você fala, claro que você pode, pelo amor de Deus, o banco é para você, você está grávida, certo? Não é para eu passar na fila porque eu sou muito jovem. Não, é para você, tá? Então, a gente tem que fortalecer isso nas meninas. Então, né, sempre pensar o que a gente pode melhorar nos adolescentes, né? E aqui eu coloquei tanto os meninos quanto as meninas, porque os meninos também têm muita pressão, tá? E muitas vezes os parceiros das adolescentes não são adolescentes, são adultos. Então, assim, com as meninas, a questão do direito delas, do acesso, o acesso ao sistema de saúde e a educação, tá? A família e a sociedade, o apoio, o respeito e a educação também. Porque, assim, a gente cansa de ver casos terríveis lá de coisas que acontecem em que a menina estava sozinha. E a hora que acontece a desgraça, a rede de apoio aparece. Só que a hora que ela precisava, essa mãe pôs para fora de casa, pôs morar com o pai trabalha o dia inteiro, fica em outra cidade, e aí tudo de ruim aconteceu. E aí a hora que junta um monte de problema, aparece todo mundo.
Os profissionais de saúde, que eles têm que também se atualizar, se capacitar e tem que ter motivação para atender esse grupo de pacientes. Porque fala assim, ai, não suporto atender adolescente. Aí não vai. Aí tem uns que eu já falo, não vai no meu ambulatório, fulano eu não quero lá. Ai, mas hoje está com dificuldade na escala, não interessa, põe outro, esse aqui eu não quero. Porque a pessoa tem que gostar do que faz, certo? Vai lá empurrado, aí não adianta. E as políticas públicas, né, dando oportunidade, como a gente está tendo aqui, de conversar com vocês e colocar esses problemas como prioridade. Estou acabando. Voltando a falar desse Mundo Distantes, acho que assim, facinho, escreve Mundo Distantes, baixa o PDF, é um livrinho bem legal que fala, né, da importância da gente derrubar essas barreiras, esses preconceitos que a gente tem de melhorar, né, a assistência médica, mas principalmente dar o acesso do planejamento reprodutivo para todas as mulheres, né, principalmente as adolescentes. Então, são 10 ações, essas daí são algumas delas que eu achei importante. E sempre falar dessas pirâmides, da pirâmide das necessidades, porque o que eu quero? Que as pessoas todas estejam bem realizadas, né, lá em cima. Mas, se a pessoa não tem o que comer, não tem onde dormir, que são as necessidades fisiológicas, ela não vai para cima. Então, ela precisa ter as necessidades fisiológicas de segurança para chegar a ter as reivindicações sociais. E, às vezes, o buraco é tão embaixo que as pessoas não conseguem nem pensar nas suas reivindicações sociais, tá? Para daí melhorar a autoestima e para daí ela sonhar e para aí ela se realizar, tá? E só tem um jeito da gente conseguir isso, é através da educação da forma mais ampla que a gente tem para falar de educação, tá? E aí vocês estudam tudo, né? Então, assim, eu acho que é o caminho para o mundo melhor para 2030, tá? E aqui, só para falar, né, que o ideal seria que todas as gestações fossem desejadas, todos os partos seguros, todos os jovens alcançassem seu potencial. E ali é um gráfico que fala de casamento infantil, que o vereador Fernando também já falou, né, do número que tem aqui. E que quanto mais educadas as meninas, menor é a chance de ter um casamento infantil, de ter um parto precoce e cai a taxa de fecundidade. Então, isso é o que a chave para isso é a educação, tá? Voltando os objetivos, porque eu acho que isso tem que ficar claro na cabeça da gente, tá? Isso daí não é propaganda do programa para 2030, mas eu acho que tem um objetivo, e se o mundo inteiro pensar desse jeito, as coisas podem ser melhor, tá? E que um mundo melhor precisa de equidade, de educação e de respeito por todos vocês, tá bom? E de todos nós para vocês, de vocês com os outros e a gente, todo mundo. Se fosse assim, era mais fácil a gente viver, tá bom? Então, eu queria agradecer a oportunidade. Aqui é uma foto bonita do Caísme, nem sempre ele está assim bonito, colorido, né? Pintado, tá? Aqui é um trabalho que a gente escreveu com o professor João Luiz, que foi o professor que idealizou no Brasil esse serviço especializado em adolescentes. Ele é lá da Unicamp, é um professor aposentado de lá. E eu fiquei com o trabalho de ficar no lugar dele quando ele aposentou, né? Então, é assim, eu tenho meio tensa, tá? E aí é uma coisa que a gente escreveu, né, da gravidez na adolescência, é um desafio além das políticas públicas de saúde, porque é além mesmo, tá bom? É uma coisa bem complexa, tá? Muito obrigada. Quero agradecer muito aqui a doutora Fernanda pela exposição. Nós temos realmente uma dificuldade relacionada a tempo, porque o espaço aqui na Câmara é muito disputado e às 16h nós temos a reunião da Comissão de Educação. Mas eu queria ter a oportunidade de anunciar também a presença do vereador Jorge da Farmácia, ficar à vontade de compor aqui com a mesa com a gente. E também esteve aqui com a gente também o vereador Zé Carlos. Eu queria ter a oportunidade de ouvir a Tânia Marcucci, que é coordenadora da área de criança e adolescente da Secretaria de Saúde, porque eu fiquei pensando um pouco, ouvindo a doutora Fernanda, tudo, de como que a gente, eu não sei, evidentemente que podem já haver ações em curso nesse sentido, mas que realmente seria uma oportunidade muito interessante. Nós temos uma interlocução cada vez maior da Secretaria Municipal de Saúde, ou da Prefeitura como um todo, com todas as oportunidades geradas por um hospital
como o CAISM, que tem diversas políticas especializadas em assuntos diversos, como esse, relacionado à criança e adolescente. Então, talvez essa reunião possa ser uma oportunidade também da gente ter um diálogo maior e poder ter resultados futuros. Mas eu queria ouvir a Tânia, no sentido de como que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, tem lidado com esse tema. Boa tarde a todos, agradeço o convite, né, para estar aqui presente. A apresentação, acho que da doutora Fernanda, foi exatamente aquilo que a gente prevê e a gente espera, né, que aconteça. E em relação às adolescentes, né, ao adolescente, pensando assim de um modo geral, ele deve ser cuidado, e a gente estava conversando anteriormente, de forma interdisciplinar e intersetorial, né? Os meninos, as meninas, eles têm oportunidades, eles são muito bem-vindos nas unidades básicas, mas a gente sabe, lembro muito bem, grupos de adolescentes nas unidades é esvaziado, porque o adolescente ele procura a hora que ele está doente e a menina normalmente procura a unidade, procura o serviço de referência quando ele já está grávida. Então, assim, da gente poder fazer um trabalho muito mais de prevenção, né? A gente está com a proposta de fazer realmente, de trabalhar a questão do adolescente, não só na vertente da gravidez e quando ela já está gestante. Quando ela está gestante, ela já tem o cuidado, lógico, não vamos fechar os olhos, mas quando ela já está gestante, a gente vai ter que cuidar daquela gravidez e prevenir as demais, que eu acho que é o mais importante, como a doutora Fernanda falou, que a menina que engravida antes dos 18 anos, a tendência é ela ter o segundo filho antes dos 18 anos acaba sendo um pouco maior. Então, assim, o cuidado com o adolescente, o cuidado com a gestante adolescente, está dentro das propostas que a gente formulou para esse ano, né? Pensando assim, no cuidado, o atendimento do pediatra na unidade básica, não só até 12, 10 anos, como a gente vê em algumas unidades, e sim até os 18, pensando exatamente nessa formação. Porque a menina que está com o pediatra, com os 12 anos, a partir do momento que ela faz 12, 13 anos, ela muda de médico, isso é meio assustador, né? Porque a hora que ela tem a menarca, ela tem a primeira menstruação, ela fala, e agora? Eu não sou mais criança para estar vindo com o pediatra. Não, pelo contrário, o pediatra, ele tem atendimento até os 18, até os 20, depende da idade que a criança ou o adolescente se sinta bem sendo atendido por aquele médico. Eu trabalhei em unidade básica e eu tinha criança, sim, tinha muitas crianças, mas tinha os meus adolescentes e tinha os meus adolescentes que depois dos 18 anos, tiveram seus filhos e trouxeram. Né? Eu acho bem interessante, eu lembro quando você falou a respeito, principalmente da primeira menstruação, dessa transformação de criança para adolescente, que a gente trabalha dentro da ibiatria, né? Que é o médico seria médico de adolescente, que está dentro da pediatria. Mas essa transformação, ela faz parte do desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento dessa criança e adolescente. Então, quem é o mais apropriado para fazer essas orientações, esses acompanhamentos? É o médico que o acompanha desde sempre, né? Que é o pediatra. Então, esse trabalho com os pediatras, de trabalhar, de atender, de fazer esses acompanhamentos até os 18 anos, né? É a proposta. E como já fizemos anteriormente, algumas capacitações em 2010, já faz tempo, né? 10 e 11, a gente capacitou mais de 200 profissionais da rede, no intuito de trabalhar, de atender, de fazer a linha do cuidado do adolescente, pensando inclusive nessa parte da anticoncepção, do acompanhamento, de orientação e prevenção. Então, dentro da secretaria, a gente tem essa proposta de trabalhar cada vez mais o atendimento deste pediatra até os 18, e com isso você ter a adesão dos meninos que procurem as unidades básicas, não só para tomar vacina, não só para fazer a hora que está com uma dor de garganta ou que tem um quadro mais agudo, e sim a frequência desses meninos dentro das unidades para fazer esse atendimento. E, além de tudo, a gente teve, né, está tendo agora as vacinas, né, no caso do HPV, que eu acho que é extremamente importante, né, antes a gente começou com a menina, né, e o fato de você fazer a vacinação de HPV, como foi questionado no início, que seria, você vai vacinar, porque você vai ter um início
da atividade sexual mais cedo para essas meninas, né? Então, por isso que estava se fazendo, e não é isso tudo. A gente veio aqui, inclusive, debater essa parte. Então, os meninos e meninas fazer as vacinações, o HPV é uma das vacinas que é prevista, e, além de tudo, também do cuidado, né? A gente tem a caderneta do adolescente, nós temos disponível em todas as unidades, porque a quantidade que veio para o município foi muito pequena, mas dentro dessa caderneta do adolescente, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, a gente tem todo esse cuidado, como a doutora Fernanda falou, questão da nutrição, e se a menina está adolescente, está gestante, todos os cuidados, desde a alimentação, do cuidado com ela, o autocuidado, né? Trabalhando a parte de uso de substância, álcool, tabaco e outras drogas, que é extremamente importante nessa faixa etária, e, além de tudo, também a parte da violência. O que a gente mais prevê é isso, quando a senhora conta que há um número grande de gestações, normalmente são através de uma violência não consensual. Isso é muito importante a gente tem um trabalho junto com a doutora Verônica, que está dentro da Secretaria de Saúde, a questão da violência, principalmente da violência sexual contra crianças e adolescentes, que é uma premissa de todos, né? Está dentro do Estatuto da Garantia e da Proteção desses meninos e meninas. Então, a gente tem que estar sempre lembrando. Então, acho que esse trabalho para dentro da Secretaria, vereador, eu acho que a gente tem que pensar numa linha do cuidado. Eu acho que se a gente pensa só naquele momento, se você pensa na linha do cuidado da criança, do adolescente, você faz o acompanhamento daquela menina, a prevenção, orientações, ela vai ser uma adolescente, na hora da engravidar, vai ter um momento, e assim, o cuidado se ela engravidar nesse meio tempo. E depois também, no retorno dessa menina, mesmo que ela esteja por exemplo, lá na Unicamp, no ambulatório do CAISM, fazendo toda a sua avaliação junto a uma equipe multiprofissional, que essa menina também esteja frequentando a unidade básica, para onde a gente possa, no território, ter esse conhecimento e também fazer esse acompanhamento. E, além de tudo, também, muitas vezes, a não aceitação, que ela procura tarde a unidade básica para saber, porque acaba chegando, a gente estava conversando, tem meninas que chegam muito tarde na primeira consulta do pré-natal, fazer com que elas tenham esse direito, elas venham para esses espaços. Então, a proposta maior, acho que é essa, da gente poder trabalhar e olhar cada vez mais para uma camada, como a senhora falou, é grande, não é tão pequena assim, né? Que a gente acha que os meninos, que diminuiu, não, a gente tem muitos meninos, tenho 2 nessa faixa etária em casa, então a gente sabe muito bem como lidar. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse bem-estar e trabalhar dentro dessa linha, que eu acho que vai conseguir resolver, não, mas pelo menos dar uma maior condição, uma melhor condição de cuidado. Quero agradecer a Tânia. Passo a palavra, então, agora ao Carlos Renê, que é do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para que ele possa também fazer uso da palavra. Boa tarde, vereador Gustavo, a doutora Fernanda, a doutora Tânia, o vereador Fernando, também vejo ali o vereador Jorge da Farmácia, que é um amigo. Quando me chamaram para representar o CMDCA aqui, eu falei assim, eu não entendo nada de gravidez. E, sinceramente, eu fiquei extremamente preocupado com o que eu vi. E queria, em primeiro lugar, agradecer a sua iniciativa. Eu acho que a gente do CMDCA, no grupo eleito para 2018, não sei se todos estão me ouvindo bem? Então, nós assumimos a gestão agora a partir de 18 e 19. É um assunto que chegou para a nossa gestão novo. E eu fiquei preocupado com os números. E confesso que fiquei preocupado com a plateia vazia, porque a gente tem várias entidades que cuidam de adolescentes na periferia e que isso, de certa forma, precisa chegar lá. Porque eu estava falando com a doutora que o grande problema hoje é onde o Estado não ocupa o espaço, o tráfico está ocupando, e a questão da vulnerabilidade, a questão de jovens, quando a gente fala em jovens dançando funk aí, sendo dominada por traficantes, a gente pensa que é só no Rio de Janeiro, e não é. A periferia de Campinas é assustadora. E assumo um compromisso desde já com o vereador nessa comissão, usar o espaço do CMDCA para divulgar esses encontros, para que a gente use o contato que o CMDCA tenha com as outras entidades, para que estimule palestras como essa. Na realidade,
eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar, né? Na realidade, é uma grande decepção enquanto as políticas municipais na questão da adolescência, a gente tem vários, mas a gente acaba não olhando essa questão da gravidez. Ela fica meio em paralelo ao processo. E a gente precisa implementar mais. E o CMDCA, enquanto instituição, pode estar fomentando, ajudando esse grupo multidisciplinar, profissionais, em levar questionamentos ao poder público para criar políticas de atendimento, de ampliação, diria, de divulgação, de sensibilização para o jovem e para o adolescente, porque comunicação de que não presta tem muito, mas a gente precisa levar boas comunicações de boas práticas, sejam elas educativas, fazer a conscientização do mal que isso pode acontecer para a adolescência. Infelizmente, a gente vive uma sociedade hoje que, às vezes, o pai e a mãe não têm nem tempo de cuidar do filho, às vezes não tem nem condições de dar um conselho para o filho, porque ele vem já de um exemplo destrutivo, agressivo, e acaba não ajudando a sustentar isso em casa. Então, cabe a gente, enquanto órgão, enquanto CMDCA, ajudar nas divulgações, na criação de políticas e se envolver. Eu acho que esse é o compromisso que eu assumo aqui com essa comissão e perante vocês, que é um trabalho que a gente não tem uma comissão específica para tratar esse assunto, não adianta ficar com discurso com mentiras. Eu acho que a gente tem que ser dentro de uma realidade. A gente precisa colocar esse tema em pauta, mais forte, discutir, porque às vezes um filho de um adolescente que tem problema de droga, de violência, ele amanhã vai ser uma criança que a gente vai estar cuidando lá na rua. Então nós temos que tratar isso já. Até falei para a doutora que eu gostei muito, no primeiro bate-papo antes da apresentação, que a gente vai ter o seminário municipal do jovem adolescente, e isso pode fazer parte de uma oficina, porque é um tema que a gente não pode achar que uma palestra aqui vai resolver. Até fala assim, seria bom se tivesse um repeteco para a gente tentar encher, não esse plenário, e sim aquele outro lá, trazendo as entidades. Então, desde já, agradeço a presença de vocês, acho que concordo com a doutora, o espaço tem que ser ocupado por vocês, porque senão vocês não ocuparem, outras pessoas vão ocupar, vão fazer leis, normas, e vocês vão reclamar depois. Vocês têm que questionar, vocês têm que participar. Estimule o colega de vocês a virem, a participar, a entender. Isso faz parte. Vocês são formadores de opinião. Vocês não são o futuro, vocês não vão ser, vocês são. Acho que os números que foi mostrado aí são claros. Então, depende de vocês. E depende da gente, enquanto médico, enquanto Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, enquanto vereador, poder legislativo, lutar e criar normativa para que a gente melhore e evite esse problema que acaba sendo um problema de saúde pública. Então, queria agradecer a todos. E a oportunidade, na realidade, agradecer a oportunidade de eu estar aqui, porque eu acho que levo para o CMDCA uma lição e um desafio para que a gente comece a entrar nessa luta com mais forte, com mais ações específicas, podendo ajudar as entidades que trabalham e assim por diante. Muito obrigado. Lógico. Espera só um pouquinho. Karen, né? Karen, se você não tiver problema, falar no microfone por conta da gravação só. Tá, ok. Eu acho muito importante o que ele disse sobre não saber mais sobre o assunto. Eu acho que, hoje em dia, na minha instituição, não, no Patrulheiros, a gente tem bastante palestras e aulas sobre gravidez na adolescência, e tanto a adolescente menina quanto o menino também participa. Mas isso não é uma coisa que acontece muito no dia a dia, porque muitas vezes a adolescente, a mulher engravida, então a mulher tem que saber. Ela tem que estar nessas palestras, e não os meninos. Eu acho isso que é uma coisa que deveria mudar para todo mundo estar se conscientizando sobre tudo, porque falam que a culpa é da menina, mas ela não pratica o ato sozinha. Muito bem, Karen, eu vou chamar você para falar lá no meu grupo de adolescentes, hein? Ó, é isso daí, né? E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que trabalhar com os meninos. Mas, assim, às vezes, os meninos, eles ficam mais perdidos. Porque as meninas, bem ou mal... mas as meninas... Assim, não estou discordando de você, mas as meninas, elas ainda têm, às vezes, um ginecologista para conversar. Porque nem sempre tem o pediatra, tem o herbiatra. Os meninos, se eles forem mais velhos, tudo bem, mas os meninos da idade de vocês, eles ficam meio perdidos. Eles não têm nem o pediatra e não têm o ginecologista. Mas eu concordo em tudo que você falou. E essas palestras, e eu fiz questão de, quando eu fiz a bolinha, colocar os meninos e as meninas nos adolescentes, porque são vocês que vão mudar essa visão.
É a faixa etária de vocês que vai trabalhar com essa igualdade de gênero, que é a meta para 2030. Porque a minha geração não foi assim. Você pode, assim, a gente, para estar aqui, teve que passar por muita coisa, assim, que não é para acontecer, que é para ter mais igualdade, como você vê em países mais, tipo Canadá, países mais desenvolvidos, onde as coisas são diferentes. E a gente tem que caminhar para isso. E é só tendo uma igualdade, e aí eu vejo os meninos que estão aqui, gente, é muito legal ter todos vocês aqui, e precisa, tá? E precisa ter todas essas questões de gênero, tem que ser discutido com todos, tá? Para que haja aceitação de cada um do jeito que é, e que diminuam as violências, e que diminuam as desigualdades, e que aumente o quê? O respeito, né? Então, você está de parabéns. Pode falar sim, aí depois a gente já vai aqui para alguns encaminhamentos, mas com certeza. Só se apresenta. Eu sou a Emily, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um comentário referente a isso também, que é... muitas vezes os meninos na nossa idade ficam perdidos por questão, acho também, por falta de incentivo desde sempre. As meninas sempre têm a base, tanto de casa quanto na escola, em qualquer lugar. Você é mulher, você tem que fazer isso, aquilo outro, você tem que ser responsável. Os meninos não. É mais, o menino não precisa limpar a casa. O menino, ele é menino, ele não tem que arrumar o quarto dele, não tem que arrumar a cama dele. Aí a irmã vai lá e tem que fazer tudo isso. Então, eu acredito que a população em si está errando nessa parte, ainda com esse pensamento meio primitivo, que é mulher tem que fazer tudo e o homem continua... Isso, é um pensamento muito primitivo, muito das antigas, e eu acredito que esse é o nosso erro. A gente tem que começar a educação dos meninos desde sempre, desde ali de novinhos, pequenininhos, para poder, quando está chegando na nossa idade, ele está tão maduro quanto nós mulheres. Eu acredito que é basicamente isso, um dos nossos erros. Que a geração de vocês tem o poder agora, tá? Vocês que vão mudar, porque a gente já fez um monte de coisa errada, vocês que vão mudar. A gente vai aproveitar a boa iniciativa de vocês, a gente vai passar então para algumas outras pessoas do público e depois a gente faz, vê se mais alguma pessoa quer falar depois e depois a gente volta aqui para dar os encaminhamentos. Porque, infelizmente, nós temos esse problema relacionado ao tempo. Vou tentar ser bem breve. Eu sou educadora da rede municipal. E nós temos, geralmente, um questionamento muito grande dentro da rede municipal, o que é feito, né, como educação. E é uma palavra que apareceu muito ali. Então, primeiro, acho que a gente precisa entender a educação como um processo social, como diz o ECA, né, infância e adolescente, responsabilidade de todos, em todos os espaços, em todos os lugares. A escola é um lugar de diálogo que, inclusive, sofre muitas pressões por uma sociedade que deixa o filho assistir qualquer programação da TV, demonstrando a sexualidade sem nenhuma criticidade, zelo, mas quando a escola vai falar do tema, essa mesma sociedade, né, o filho estando na mão de cientistas, profissionais especializados para o diálogo, critica o diálogo dentro desse espaço escolar. E um outro detalhe é que, no município, nós temos muito mais jovens estudando nas unidades das escolas estaduais do que municipais pela própria distribuição dos serviços. Então, acho que a gente também precisa convidar o Estado para esses diálogos, porque eles têm 80% da demanda de jovens do município sendo atendido dentro dessas escolas. Não estou aqui dizendo que eles não falem do tema nas escolas estaduais, mas a educação de modo qualificado, né, para conversar, e ela se dá desde pequenininho. Acho que sexualidade se estabelece nos primeiros dias de vida. Sempre converso isso com a professora Tânia. O jeito que a mamãe e o papai me dão meu banho vai fazer diferença do que eu acho de mim, de como eu lido com o meu corpo. Então, acho que nós temos que tratar, a gente tem algumas comissões que falam de violência, fala de, né, proteção básica, nós temos os abrigos com as grávidas lá sendo atendidas já com os seus filhos. Acho que nós temos vários ambientes em que o assunto da vida, né, o botar alguém para nascer é algo muito sério, né? E eu gosto de usar sempre uma frase do Boff: cadê José, né?
Então, eu penso que, apesar de não existir ginecologista, tem que existir uma política, né, da educação da sexualidade do masculino, porque nós ainda estamos num mundo muito machista, lidando com o direito ao prazer sexual masculino e a responsabilidade dos efeitos sexuais femininos, ainda nas literaturas, inclusive, que essas crianças utilizam nos espaços educacionais e naquilo que elas assistem na voz dos próprios médicos. Né? Quantas vezes a gente ouve isso? E nós temos casa para grávidas, mas nós não temos casa para os adolescentes que os filhos ficaram grávidos para cuidar deles lá. A gente bota a menina para cuidar do garoto. Por que nós não colocamos o casal para cuidar do garoto quando nasce? Então, eu deixo essa pergunta para a gente pensar também. Gente, então eu vou passar aqui para o vereador Fernando, depois saber também se o vereador Jorge gostaria de fazer uso da palavra, Fernando, depois o Jorge, e depois eu vou tentar aqui fazer um encaminhamento e ver os próximos passos que a gente pode dar a partir dessa ótima conversa que nós estamos tendo nessa tarde. Olha só, reuniões como essa, assim, encontros como esse, a gente aprende muito. Quando começa a ver os números acerca de gravidez na adolescência, a questão da mortandade, coisas parecidas, a impressão que se tem é que não tem um trabalho de prevenção. Aí, quando você vem para uma reunião como essa, você entende que o trabalho já existe, mas falta a educação para a pessoa ter disciplina para se estimular em relação a isso. A prova disso é um projeto que tem lá na Câmara Federal desde 2010, para instituir a Semana da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Assim, eu tenho o nome... Como é que é? Na senadora Maria Serrano, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que institui a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez da Adolescência Não Planejada. Está desde 2010 lá parado. Se esse projeto tivesse sido já definido, sancionado, seguramente já teria muito mais informações em relação a essa questão. Então, o que eu vejo é o seguinte, o que foi falado sobre educação, está faltando chegar nesse ponto que a senhora tocou, a questão estadual dentro do nosso município. Muitas escolas e não temos ninguém aqui do Estado. Era isso. Vereador Jorge. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Gustavo, o Bispo, Tânia, a doutora Fernanda, o Carlos. Cumprimentar vocês também aqui, público aqui presente. Infelizmente, eu perdi a maior parte da sua palestra, mas vai ficar gravado. Depois eu vou tentar verificar aqui para me saber do conteúdo. E o que eu vejo realmente também é isso. Só que eu não sei como aquela mocinha falou em relação às meninas que faz mais em casa. Em casa eu tenho um menino e uma menina. Meu menino tem 14, a minha menina tem 10, mas a minha menininha 10 já nasceu mandando. Ela continua mandando a minha criança para limpar, fazer de tudo lá. Mas eu digo assim que realmente, eu não sei se a doutora comentou em relação aos meninos também, mas eu acho também que os meninos deveriam de participar cada vez mais dessas palestras, porque eu sou Jorge da farmácia, lógico que eu sou farmacêutico e eu recebo constantemente lá adolescente, 13, 14 anos, grávida já. Além disso, até comentei com o Gustavo ontem, que existe uma danadinha que chama pílula do dia seguinte. Isso é um terror, porque, infelizmente, as meninas utilizam muito ainda, Gustavo. Faz um ato sexual sem a devida prevenção, sem o devido cuidado, e acha que esses comprimidinhos depois vai resolver a vida, e não é assim que funciona. A medicação, você toma ela, você tem um período para você tomar, sendo que depois de 3 dias nem adianta você tomar mais, que não vai resolver absolutamente nada. E, às vezes, no foito, vamos daqui e de lá, e nem utiliza nada e nem tem esse tipo de precaução. Então, como o Carlos comentou, eu acho que de extrema importância aí que nós consigamos levar essa palestra para outras regiões, para outras entidades, e principalmente também para as escolas, porque hoje em dia, Gustavo, você vê menina de 10, 11 anos já está namorando, como a doutora comentou, a Tânia comentou, às vezes ainda para um indivíduo já adulto. Então eu acho de extrema importância que você leve essa palestra, Gustavo,
eu tenho certeza que ele vai cada vez mais fazer com que chegue, principalmente nas escolas. E parabéns a todos vocês aí, parabéns ao Gustavo, a todos. Obrigado, Jorge. Eu queria até que a Tânia, a doutora Fernanda, pudesse até me corrigir, mas pelo que a gente percebeu um pouco na própria apresentação e também dos estudos e das recomendações que existem, tanto no campo internacional como nacional, nós temos 3 ações principais. Uma é um programa cada vez maior de prevenção, principalmente junto aos grupos mais vulneráveis. Acho que a reunião aqui deixou algumas ideias, iniciativas que podem ser feitas. O próprio Carlos, ao se colocar tomando a iniciativa de envolver o Conselho e as entidades, pode contribuir muito, porque as entidades em Campinas cumprem um papel muito importante, até papel que o Estado não consegue mais cumprir, pelas diversas limitações que o Estado tem, mas as entidades cumprem um papel muito importante, principalmente na ocupação do tempo livre com atividades culturais, esportivas, sociais e até profissionalizantes, e envolver esse tema nesse conjunto de atividades pode ajudar muito, né? E são programas voltados principalmente para os grupos mais vulneráveis. Então, eu acho que é uma iniciativa interessante que a gente poderia desdobrar dessa reunião, dentro desse eixo de programa de prevenção, que realmente existe, mas ainda é aquém da necessidade que a gente tem enquanto município. E eu acho que todo mundo tem que contribuir, né? Poder Executivo, Legislativo, campanhas, tudo que for preciso ser feito nesse sentido. Um outro eixo é o de acesso aos métodos anticoncepcionais, sempre tendo um olhar de proteção à criança e ao adolescente, e nunca deixando-se levar para um senso, muitas vezes que ganha até o senso comum, que isso seria uma forma de incentivar a antecipação, a entrada à vida sexual. Muito pelo contrário, é proteção, né? Então, acho que isso é muito importante, e isso tem muito a ver com o trabalho da Secretaria de Saúde e de outras secretarias também que precisam se envolver. E uma terceira questão, que é essa questão da educação, que também é fundamental e também vai no mesmo sentido que eu falei do segundo eixo. Não tem a ver de antecipar, muito pelo contrário, é proteger, é informar, é dar acesso às informações, dialogando com que a Karen, como que você chama? Emily. Que eu achei muito interessante, porque tudo isso tem que estar envolvido numa ideia de ter cada vez mais políticas que promovam protagonismo juvenil, né? Não é nem que promovam, é que valorizem, é que observem isso, né? Porque o jovem, o adolescente, na maioria das vezes o Estado olha o jovem e o adolescente como um problema a ser resolvido, né? E não como um sujeito de direitos, de oportunidades, com capacidade própria, com iniciativa, com inteligência, né? Então, acho que isso, e vocês estão aqui para provar isso. E além dessa questão da igualdade de gênero e do empoderamento feminino, que ficou provado também aqui nessa palestra, o quanto isso tem crescido e quanto isso é bom para o conjunto da sociedade, né? As meninas exigindo que os meninos também se responsabilizem por essa questão. Porque é isso, a gravidez precoce é fruto da menina e do menino, né? Não é só da menina, né? Então, a responsabilidade é de todos, e todos devem ter consciência do quanto isso deve ser evitado para o bem do desenvolvimento do conjunto dos adolescentes, das crianças, né? Então, acho que a palestra foi interessante nesse sentido, e eu queria também estimular, numa outra oportunidade, algo que eu sempre penso em relação a Campinas, né? E aí não é aqui uma crítica a uma administração A ou administração B, ou o prefeito A ou B, ou o secretário A ou B. Eu acho que Campinas, por diversos fatores, e também talvez tenha também uma responsabilidade no campo da universidade, nós não conseguimos aproveitar o quanto que a cidade tem de produção de conhecimento em diversas áreas. Então, a integração entre a prefeitura e a Unicamp, que é a principal fonte de produção de conhecimento que nós temos em Campinas, ela é muito limitada, ela é muito aquém do que poderia ser. E às vezes, eu acho que a gente poderia tentar promover uma integração maior desse trabalho que é feito de modo especializado com o conjunto do trabalho que é feito na administração pública municipal,
tanto na Secretaria de Saúde, mas não só na saúde, porque é interdisciplinar, tem muito a ver com a Secretaria de Educação, tem muito a ver com a Coordenadoria de Juventude que existe na cidade, tem muito a ver com diversos instrumentos que o Poder Executivo tem. Isso eu gostaria que a gente pudesse tentar estimular isso. E o Jorge está aqui me passando. Ih, fechou. Mas há uma semana, né, Jorge? O Jorge pode falar. Fala você mesmo, Jorge. Então, quem apresentou para mim, deixa eu só apresentar. Tá. Que acho que é mais uma iniciativa nesse campo da prevenção. Pode falar. Só um segundinho, que a tecnologia, de vez em quando, tem uma lei de Murphy, e, por incrível que pareça, aconteceu justo agora. Tem uma lei já, Gustavo, que é a 14.394, de 18 de setembro de 2012, que institui a Semana Municipal de Orientação e Prevenção na Gravidez na Adolescência no nosso município aqui de Campinas. Então, já existe uma lei, depois eu vou pedir que o meu menino ali faça... Deu a lei de Murphy, sumiu de novo. Mas depois eu vou imprimir ela e eu passo para a comissão, para que nós possamos debater em cima dela. Tá bom. Okay. Então, antes de encerrar, pedindo a paciência aí do cerimonial da Câmara, a Tânia pediu para falar alguma coisa, a gente ouviria a Tânia e depois a nossa convidada palestrante, a doutora Fernanda, e aí a gente vai para o final. Eu tentei aqui, de alguma forma, sistematizar, porque qual é a nossa ideia enquanto comissão? É continuar esse debate e ver novas iniciativas, aproveitando da sociedade civil organizada, dessa integração com o Poder Executivo, com o CAISM, para a gente fazer com que esse debate já foi muito rico enquanto debate, mas que tenha também consequências. Só para encerrar, eu acho que o Jorge traz essa semana que já é instituída, né? Eu acho que foi logo que eu cheguei no departamento, foi essa lei aí. O que é mais importante, eu acho que assim, uma lei ajuda, nos orienta, nos relembra e nos dá um norte, mas o mais importante que eu acho que assim, trabalhar junto às escolas, isso a gente já fez em algumas unidades, junto à referência da unidade à escola, através do projeto do Programa de Saúde na Escola. Algumas unidades já foram beneficiadas com essas discussões, com levar às discussões a questão não só da gravidez, mas principalmente das ISTs, das infecções, né, sexualmente transmissíveis. A gente tem que pensar nisso, os meninos estão muito mais vulneráveis, a gente vê um aumento hoje das ISTs, que é muito importante, né, que é as infecções sexualmente transmissíveis. E isso tudo, eu acho que assim, vai um pouco também, eu acho que quando a gente fala do dia a dia dos meninos na escola, eu acho que promover essas discussões nas escolas que vocês estão, puxar isso, pegar um professor, fazer mesmo protagonismo mesmo, de tentar resgatar isso tudo. Se não há nas escolas, se não há nas unidades básicas, vai lá, cutuque, fala, tem que fazer. O pediatra é o profissional dentro da saúde que vai fazer esse acompanhamento e ele deve ser ou a pessoa dentro da unidade básica que vai tirar suas dúvidas, meninas ou meninos, não importa, o menino vai fazer a avaliação médica, vai passar pelo pediatra, não é para ver se ele está com a espinha, se ele está com problema respiratório ou não, é para fazer uma avaliação como um todo, inclusive questionar a respeito de como é que está, já teve relação sexual, já fez alguma coisa, olha, camisinha, a gente pensar a responsabilização dos dois, não só da menina, como vocês bem lembraram, né, que a menina faz o tudo e o menino simplesmente, na hora que engravidou, a menina simplesmente vira as costas, sendo ele um adolescente ou um adulto, não importa a idade. Nesse momento, os dois, eles simplesmente saem e a menina fica sozinha com a criança, com a escola, com as dificuldades e com tudo. Então, a gente tem que tentar fazer a igualdade como de gêneros, como a doutora Fernanda falou desde o início, é extremamente importante. O direito é igual para os dois, ser menina ou menino, tanto na responsabilização como em outros momentos. Muito obrigada e eu coloco a Secretaria de Saúde e a área da criança e adolescente à disposição para fazer essas conversas junto ao CMDCA, sair essa gestão, mas sou muito ligada com as comissões, estou disponível para a gente poder pensar e fazer qualquer outro programa. Obrigado. Obrigado, Tânia. Agora a doutora Fernanda para as considerações finais. Bom, eu só posso agradecer a oportunidade mesmo e principalmente por ver algum direcionamento com relação a isso, tá? E eu queria falar também, essa questão dos meninos é um problema. Eu sou ginecologista, trabalho no Hospital da Mulher, eu não tenho espaço, mas mesmo assim a gente tem grupos de meninos.
a gente tem psicólogas que atendem os meninos. Mas o grande problema, a maioria dos parceiros das nossas adolescentes não são adolescentes. E por isso que eu falo que é a geração de vocês que vai mudar o mundo, porque a nossa geração é meio estragada. Porque a hora que eu vejo uma menina com um parceiro que tem 3 vezes a idade dela, eu acho que aí já é bem mais complicado. Mas essas são outras questões. E o que a gente tem que pensar é para frente. E pensar realmente, e dar essa oportunidade para vocês, e pensar que vocês são replicadores. Só o fato de vocês estarem aqui ouvindo, obrigados ou não, vocês já estão levando alguma coisa para levar para outras pessoas. E o que a gente precisa é replicar. Tá? E talvez, assim, replicar, falar, o que vocês fazem na Unicamp de diferente? Nada. A gente juntou pessoas que são a fim de trabalhar com isso. E se cada unidade de saúde conseguir juntar algumas pessoas e ter um modelo, não vai custar nada mais. É só questão de as pessoas trabalharem no que gostam e ver as coisas irem para frente. E aí eu acho que o pediatra tem essa função muito importante, mas se eu for pensar em usar contracepção efetiva para o adolescente, eu vou precisar do ginecologista. Tá? Então, tem que ser um trabalho integrado do pediatra com o ginecologista, senão a gente também não consegue, porque os meninos vão usar o preservativo, mas as meninas têm que se assegurar de ter um método de longa duração para que elas não engravidem. Tá? E, assim, é isso que eu queria falar com vocês e agradecer a oportunidade mesmo, e que a gente está aberto para conversar, para trabalhar. Não tenho disponibilidade de ficar sempre saindo, porque eu tenho meus horários lá também, mas, assim, a gente tem, inclusive, estágios lá dentro do ambulatório de adolescentes de 1 mês para quem da rede pública quiser passar 1 mês com a gente lá, tá? Ou menos tempo, se for o caso, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Então, nas palavras aqui da doutora Fernanda, nós gostaríamos de encerrar a reunião da comissão, agradecendo a doutora Fernanda, o Carlos, a Tânia, vereador Bispo Fernando, vereador Jorge da Farmácia, e nós vamos, enquanto comissão, continuar esse debate e ver consequências interessantes que surgiram aqui, oportunidades, ideias que surgiram para a gente dar cada vez mais importância a essas campanhas de prevenção, as campanhas de acesso à informação, que são fundamentais para que a gente possa enfrentar esse problema. Agradecer também toda a equipe aqui da Câmara, em nome do cerimonial da Casa, e também os patrulheiros de Campinas que participaram conosco aqui nesse debate. Muito obrigado. Isso, vai falando, eles têm meu e-mail lá, pode mandar, porque a gente tem que Eu trabalhar. acho que talvez na semana... Meu pendrive. Prazer conhecer a senhora. Prazer, viu? Vai lá. Meu pendrive. Eu acho que a gente talvez possa pensar na semana... Essa semana a gente pode fazer uma